Ai, tudo certo. Bom, acho que eu já dei um minutinho. Deixa eu ver aqui enquanto. Não sei se alguém vai entrar hoje. Bom. Já são 9h03, mais 2 minutinhos e a gente começa. 5 minutinhos de espera. Caraca. Aqui é circo. Eu faço malabarismos. Vou acabar acertando o fone. Deixa eu ver qual é o meu limite. Olha, aqui é o meu limite. Na verdade, eu acho que eu vou deixar esse trem do jeito que tava mesmo. É melhor pra mim. Eu posso me movimentar mais. Assim. Joia! Vamos dar mais um refresh aqui. Tudo certo. Ninguém online mesmo que se ferre. Bom, vamos começar. Hoje o tema como está ali no título da live, é o caos estético. O que é que eu quero dizer com caos estético? Algumas semanas atrás, não sei, alguns episódios atrás, eu comecei a falar a respeito da... Desculpa, é que eu recebi uma mensagem aqui. Deixa eu só voltar aqui. Bom, eita ferro. Deixa eu tirar isso daqui. Ainda bem que não tava ninguém em live. Enfim, vamos lá. Confusões de computador. Ficou um pouquinho exposto aí, mas tudo bem. Vamos voltar ao tema. Bom, o tema de hoje é o caos estético. O que eu quero dizer com o caos estético? Há algumas semanas atrás, alguns episódios, a gente estava falando um pouquinho sobre a questão do, vamos dizer assim, momentos de transição da história. Existe algo que eu vou chamar de uma espécie de convulsão cultural. A gente vê isso especialmente na Idade Moderna. A gente vê ali desde o Renascimento, quando a gente tem vamos dizer assim, algumas trocas de modelo de governo, algumas trocas assim de revolta da população. Nos vários aspectos culturais, o aspecto artístico ele meio que recebe vamos dizer assim, nasce um mecanismo que é constante nas histórias, que é o mecanismo de transformação estético, no qual ele tem uma proximidade com aquilo que a gente estuda nas artes como grotesco. E é um momento de quê? É um momento onde várias tendências e vários aspectos anteriores e eles se misturam no mesmo momento, em mesma, vamos dizer assim, numa espacialidade específica. Você pode ter ali diferentes atores agindo, surgindo e conflitando entre si. Normalmente quando a gente tem esses eventos que tem, vamos dizer assim, uma repercussão continental ou mundial, por exemplo, falando ali especificamente do Renascimento, a gente tem
Ixi, deu uma caidinha aqui. Voltei. A gente tem, por exemplo, vamos dizer, no início, no Renascimento, a gente está ali saindo um pouco da questão da Idade Média, né? Daquele momento ali onde era tudo muito fechado, de certo modo. Você tinha a religião como um... Caí de novo. Enfim, voltei. Você tinha esses movimentos... Deixa eu só fechar. Alguma coisa aqui que pode ser que esteja influenciando. Voltando lá. Então, você tem esses movimentos que podem... como eu posso dizer? Você tem ali, né, a Idade Média, ela era algo muito, vamos dizer assim, a igreja, ela controlava muito o povo. E quando a gente vai para a Idade Moderna, quando a gente vai para a partir ali do Renascimento, a gente tem uma centralidade maior no aspecto do homem, né? No seu pensamento, na forma como ele enxerga as coisas. A gente tem uma evolução do pensamento científico ali muito forte. E uma coisa muito interessante... Ah, que legal. Aí, You just got exposed. O espanhol é um negócio bem chato, né? A gente falando de um negócio sério aqui de grotesco e o cara fica me mandando exposed. Enfim, a gente tem ali aquele momento vamos dizer... a gente tem essa centralidade no pensamento do homem e a gente tem um fenômeno que é o fenômeno da liberdade dos corpos. Por exemplo, ali que começa a ter, vamos dizer assim, a liberdade das pessoas. Leonardo da Vinci foi um deles que foi pioneiro nessa questão. A liberdade de secar os corpos, de observar os corpos por dentro. Então, assim, foram descobertas muitas questões sobre o físico do homem, né? Sobre os corpos. E tudo isso tem um apelo estético muito forte, um apelo que ele vai emergir nos outros aspectos da sociedade através das artes. Vamos dizer assim, a gente acabou de falar assim de Leonardo. Ele era um cientista além de um artista, então ele era extremamente influente e quando ele faz esses desenhos desses corpos e que a gente vê muito a questão dele com a Mona Lisa, mas o mais interessante dele nem é isso. O mais interessante dele muito são esses desenhos dos corpos, onde ele trabalhava muito um aspecto... Eu vou até colocar para vocês aqui, que isso é muito interessante. Desenhos Leonardo. Ele foge do aspecto da beleza e ele coloca os corpos numa estranheza, num aspecto muitas vezes feio, grotesco, que, olha, por exemplo, o que ele destaca não é, vamos dizer, a beleza convencional do indivíduo. É um indivíduo velho, um indivíduo, vamos dizer assim, carcomido, mas que representa bem essa pesquisa sobre o corpo. Ele trabalha isso de uma forma que é totalmente contrária àqueles ideais que estavam vindo anteriormente. Vamos dizer, isso é só um aspecto do que o Leonardo fez, vamos dizer, ele meio que inicia essa nova perspectiva. Também teve na literatura um livro muito importante, que foi o livro escrito pelo francês, como é que ele chama mesmo? É o que escreveu a história de Gargantua. O gigante Gargantua de François Rabelais, que ele escreve essa história, que na verdade são vários livros, onde
Ele expõe Garganta, que é um gigante que come as pessoas, e ele tem toda uma dinâmica do corpo e da espacialidade, do elemento físico e dos movimentos sociais, que tem um diálogo com o corpo. Tem um livro que o Bakhtin ele escreve, que é Bakhtin Rebelais. Esse livro aqui não, deixa eu ver se é esse aqui. Esse mesmo. A cultura popular na Idade Média, no Renascimento, contexto de François Rabelais. E até, olha a capa dele, como é interessante. Ela tem os corpos como se eles fossem, vamos dizer assim, eles estivessem num conjunto, misturados entre si, como se fosse uma espécie de o rei rato, que na verdade é a junção de vários ratos, né? E nesse livro ele vai descrever a relação do movimento francês que estava acontecendo na época, ali no início do século XVI, onde estava tendo inclusive uma mudança na língua. Então estava tendo uma revolução cultural, além do pensamento, que era muito importante. E isso fica muito bem exposto nessa obra. Eu estou iniciando nesse momento para falar que depois disso a gente vai ter inúmeros outros momentos, como o Rococó, que a gente citou em um momento anterior. A gente vai ter ali o neoclassicismo, e depois a gente vai ter, de certa forma, tem um pouco dessa transição, assim, que vamos dizer assim, apesar dele ser neoclássico, né, ele voltar atrás, ele tem alguns elementos que dialogam, por exemplo, com o romantismo, com o neoclassicismo. Então ele é meio que uma amálgama de todas essas questões. E depois a gente vai ter os movimentos modernos, que aí são completamente, eles destroem qualquer pensamento anterior para o surgimento de novas questões, certo? Só que eu queria falar um pouco do nosso momento atual e de como que esse momento atual, ele está, vamos dizer assim, a cultura está se tornando mundialmente uma cultura esquizofrênica, uma cultura que ela está, vamos dizer assim, amalgando, será que é essa palavra? Enfim, dá para entender. Inúmeros elementos que hoje em dia não são só elementos da cultura, vamos dizer assim, a cultura comum, a cultura dos homens física, mas também a cultura de internet. Então é a cultura de mundos virtuais, de jogos, cultura de pensamentos fantásticos, surreais, e eles estão, vamos dizer assim, se juntando, criando uma experiência que é nova no sentido assim, como eu já falei, de momentos em momentos a gente tem essas revoluções, mas essa revolução agora, junto com essa relação da realidade, da não realidade, do que é real de fato, e também com o avanço das questões psicológicas, a gente está tendo um momento muito, muito interessante, e eu acho que é fundamental a gente entender isso, para entender assim como que nós podemos interpretar esse momento, e como que a gente pode respeitar, como que a gente pode trazer uma luz no sentido de o que é bom de fato nessa cultura, não no sentido de censurar uma cultura ou outra, mas perceber elementos que podem ser vantajosos e podem ser importantes para serem cultivados de fato, e até mesmo para o conhecimento próprio, para a expansão do nosso entendimento como ser humano, e ser humano que vive em sociedade, não tem outra forma de ser. E eu tenho pensado muito sobre isso, e recentemente eu estava vendo um vídeo daquele youtuber que eu recomendei na semana passada, do Rick Beato, e era um vídeo onde ele trazia uma questão de um efeito vocal desse artista aqui, o Sleep Token. Mas ele trouxe o vídeo não exatamente só para mostrar a questão do efeito. Ele trouxe o vídeo para mostrar a estranheza e esse aspecto meio esquizofrênico da música, das músicas desse indivíduo, e uma específico, que é
é que ela chama? É, eu acho que é essa daqui, The Summoning. Ah, não, não. É, eu vou abrir ela aqui. Bom, enquanto eu abro aqui, só para colocar essa. Só para. Não, depois eu falo um pouco disso aqui, que isso vale a pena, que é muito interessante. É, enfim, eu não sei exatamente qual que era agora, eu acho que é The Summoning. Mas o que acontece nessas músicas? O Sleep Token, ele é um artista que ele tem uma forma de... uma composição que por que eu estou chamando ela de esquizofrênica? Porque ela começa de um jeito, ela encaminha de outro. É muito interessante que é mostrado no vídeo até as ondulações assim dos picos do som mesmo, do pico sonoro. Então, assim, a música começa levinha, aí de repente ela expande, fica um batidão, uma coisa super forte, depois volta para o meio, vai para um outro, e depois ela termina num jazz. Então, a música é um rock, é um rap, é um jazz, é um não sei o quê. Ela vai para todos esses cantos, mas ela toda é extremamente bem produzida. Ela toda tem uma qualidade que se você gostar de jazz, você vai amar o final. Mas você pode detestar o começo, que tem uma coisa mais pop, ou que tem uma parte que é mais de rap. Então, assim, é uma música que você pode ouvir, pode amar partes dela, mas detestar outras partes. E eu vejo que o resultado dessa experiência que é sugerido por esse artista não está só na música. Eu coloquei aqui para a gente ver a estética desse artista, do Sleep Token. Ela é uma estética que ela tem um elemento, uma junção de elementos. Vamos ver aqui, vamos abrir aqui a foto dele. É muito interessante analisar a roupa dele. Denial. Vamos dizer assim, a gente tem uma espécie de um guerreiro com uma túnica de um mago, uma coisa bem assim medieval, uma calça ali onde é que ele está com um cintinho, vamos dizer assim, uma calça, sei lá, deve ser uma sarja, uma coisa assim, uma coisa mais social. Vamos dizer assim, alta moda. A gente tem depois esses cordões e essa pele pintada de preto, né? Tem uma coisa tribal, junto com a face também, que tem uma coisa tribal, mas que tem umas linhas que remetem, de certa forma, a um aspecto, vamos dizer assim, como é que eu posso chamar isso? É um tribal futurístico. É uma coisa que às vezes a gente vê em Cyberpunk, a gente vê nessas linhas futuristas e até por exemplo, como é que chama aquele RPG? Warhammer 40,000, acho que esse daqui, deixa eu ver aqui. Vamos ver. Warhammer 40,000. Para quem não conhece, esse tem o jogo, né? Agora o Space Marine, que ficou super conhecido, mas isso daqui é um RPG que ele tem já algumas décadas e ele é super complexo. Ele tem inúmeras raças, inúmeras histórias. Muito interessante. Recentemente não, já faz um tempo já, que eu peguei um conto narrado no YouTube sobre uma história que acontece dentro desse universo, algo que é completamente... Você não precisa conhecer nada do mundo de Warhammer, mas a história em si era muito boa e a forma da narrativa, ele ia jogando algumas imagens, era algo muito interessante. Vale muito a pena procurar lá. Mas a gente pode ver que assim, é uma estética extremamente... ela abusa muito dos elementos, vamos dizer assim. Vamos ver aqui se dá para abrir um aqui. Olha, sai trem.
Detesto site que fica abrindo essas coisas. Vamos dizer, é uma estética que ela abusa muito da. Deixa eu sair da frente aqui. Ela é uma estética que abusa muito vamos dizer assim, de elementos que são característicos e tradicionais de um momento comum da nossa humanidade, mas que eles são colocados numa convulsão de uma aglomeração mesmo, é quase como na arte a gente chamava de kit, né? Ainda se chama, mas tem outras definições para isso hoje em dia, que é você trazer elementos anteriores e, vamos dizer assim, conjugá-los dentro de uma composição. E no Warhammer a gente vê muito isso, só que levando isso para o ambiente e trazendo outros elementos da fantasia, né? Então, assim, eu acho que o Sleep Token, ele traz um pouco disso na sua própria vestimenta. A gente vê essa armadura que ele tem aí no braço. Tudo isso aí tem uma narrativa por trás, né? Talvez até ali atrás, umas penas, a imagem do corvo, né? Que é algo que tem sido muito trabalhado hoje em dia na fantasia. Então, olha que interessante. Esse é ele e esse é ele na sua composição, com a sua. Eu não diria que nem é uma fantasia, é uma vestimenta de guerra mesmo, né? Eu acho que essa ideia de guerra é algo que tem sido muito colocado no ambiente criativo, vamos dizer assim. Então, é muito chocante algumas cenas, né? Por exemplo, essa daí com esse sangue, com essa espécie de sangue, me lembra daquele jogo, daquela menina, Senuyas, como é que chama mesmo? Eu não lembro. Senuia, como é que é? Aquela menina que é nórdica, que luta. Vamos ver. Girl. Schizophrenic. Schizophrenic game. Nordic. Essa daqui, ó. Hellblade. Então, lembra um certo aspecto dessa personagem, desse mundo, né? Que é tribal, tem esses elementos e que é algo que ficou muito famoso. Eu já joguei esse jogo, não gostei, devo confessar, mas o Sleep Token ele faz isso. Dessas duas formas, ele se apresenta como esse indivíduo esteticamente caótico, tanto na música como na forma, né? Nessa indumentária que ele tem, e ele se apresenta e nas músicas mesmo, por mais que elas tenham algumas referências no sentido a condição humana mesmo, elas também elas estão dentro dessa mistura desses elementos estéticos. Isso me chamou muita atenção, porque toda vez que a gente tem tentado imaginar, toda vez não, mas assim, pelo menos nas ideias recentes, até mesmo com aquele jogo lá, o Cyberpunk, com aquele quadrinho que eu recomendei na semana passada, o Transmetropolitan, a gente vê que a esquizofrenia no mundo da esquizofrenia, de novo, não no sentido patológico, mas no sentido de estar, vamos dizer assim, diferentes elementos atuarem, diferentes elementos culturais atuarem simultaneamente nos indivíduos, é algo que, de certa forma, é uma narrativa comum. Olha, mais um spam. É uma narrativa comum. E só que o que tem, pelo menos assim, na minha visão, o que eu tenho visto é tudo isso acontecendo, só que também caminhando para um lado, vamos dizer assim, mais dark. Dark, talvez assim, não referenciando a como no passado, né, vamos dizer assim, o rock and roll era colocado como aquela, vamos dizer assim,
o ruim, né? O rock and roll fala das coisas negras, das coisas absurdas, das coisas terríveis do inferno. Não, mas a lógica mesmo, talvez aí a gente tenha um aspecto do que a gente poderia chamar da tendência de morte, né? E que não é uma coisa ruim, não é uma coisa, vamos dizer assim, né? Do autoflagelo, apesar que pode ser explorada também dessa forma. Mas é uma coisa vamos dizer assim, no pensamento humano, tanto a vida como a morte são duas coisas importantíssimas no pensamento. Não é possível excluir um ao outro. Só que no pensamento e nas escolhas estéticas de cada um, cada pessoa vai caminhar mais para um lado, ou para um lado de vida ou para um lado de morte. Então essas coisas mais obscuras, querendo ou não, elas têm uma questão de morte, mas o que se relaciona à morte? Como que isso atua no indivíduo? Atua na relação da interiorização, do pensamento mais, vamos dizer, da atitude mais interiorizada, atitude mais, vamos dizer assim, de uma pessoa que gosta de raciocinar e gosta de perceber as coisas de uma forma mais racional. Os sentimentos são mais comprimidos, mas também eles têm a sua intensidade forte, ao seu modo. Vamos dizer assim, ele não é tão vivo, tão expansivo, tão, vamos dizer assim, brilhoso como pessoas que têm uma tendência mais de vida. Então, eu vejo isso muito nascendo e, querendo ou não, se confirmando naquilo que não no mainstream, ó, também no mainstream, na verdade, que a gente vê algumas bandas como aquela banda que abriu as Olimpíadas, como é que ela chama? Banda que abriu as Olimpíadas, Open Olympics. Aquela banda que abriu as Olimpíadas foi o Gojira. Gojira é o nome original do Godzilla. Essa banda ela tem assim um apelo totalmente voltado a uma certa crítica aos eventos, principalmente climáticos, que tem acontecido no mundo, né? A exploração vamos dizer assim, desenfreada das questões naturais. E ela tem esse nome justamente porque o Godzilla, caso vocês não saibam, ele é um defensor da Terra. Ele não é simplesmente um monstro que vem para destruir, porque ele não gosta da humanidade. Ele está tentando defender a Terra, vamos dizer, a Terra criou o Godzilla para defender, para que ele pudesse defendê-la dos homens. Essa que é a história do Godzilla, caso vocês não conheçam. E o Godzilla tem um pouco dessa estética mais agressiva. Eu lembro de quando eu vi essa apresentação, eu achei ela muito interessante. Alguns elementos eu achei muito forçado, mas ela cai bem dentro do nosso tema aqui para falar sobre esse aspecto meio esquizofrênico, não, closing, não, open. Esse aspecto que a gente está falando, esse aspecto esquizofrênico da cultura. Ela, a todo momento, ela trazia, cada hora um elemento diverso, cada hora um elemento que tentava dialogar com alguma coisa. Essa imagem do barco, da cabeça, ficou muito forte. A própria imagem aqui do palácio pegando fogo, ao mesmo tempo que na verdade o fogo é sangue, tem uma representatividade muito, muito agressiva, né? Muito visceral. E os outros elementos que foram colocados ali durante também a apresentação, não está aparecendo muitas das fotos, mas enfim, essa abertura foi um momento também que me marcou e me trouxe muito esse elemento dessa convulsão estética que a gente tem incorrido nos nossos momentos, que tem incorrido no nosso momento, no nosso momento contemporâneo. E aí fica aquela questão, né, assim, isso é bom, isso é ruim? Eu acho que, de novo,
é uma circunstância natural, é uma circunstância que, vamos dizer assim, a arte ela tem um dos elementos um dos elementos fundamentais, que na verdade não é um elemento que é possível definir, mas que sempre ele é recorrente, é a novidade. E quando a gente está numa necessidade de algo novo, surgem coisas, vamos dizer assim, de todos os lados. E para que isso aconteça, também é necessário o questionamento das coisas que se passaram. Durante vamos dizer assim, o início do século passado, durante a modernidade, a gente teve esse artista, o Bacon, que é um pintor do qual eu tenho um grande apreço, que ele vai trazer para a pintura alguns elementos extremamente importantes, tanto do lado técnico quanto do lado expressivo, e de um âmbito que já existia, né? Mas ele traz a contestação vamos dizer assim, das estruturas da sociedade de uma maneira bem clara. Ele pega um retrato do Papa, vamos ver se eu consigo colocar um do lado do outro aqui. Bacon painting side by side. Eu devia ter pesquisado devia ter pego isso antes, mas eu só pego mais ou menos e a gente vai vendo aos poucos. Ele pega essa pintura aqui, eu acho isso muito interessante, porque... Deixa eu abrir aqui. Ele pega essa pintura, que é uma pintura que eu nem lembro de quem que é, na verdade. É uma pintura extremamente bem feita. Eu acho que ela é do século XVIII. Tem que ser de Google Lens, vamos ver aqui. Essa daqui. Não. Enfim, ela não é importante. Mas ele pega essa pintura e ele transforma essa pintura com esses elementos, né? De certa forma, ele deforma o corpo, ele deforma a estrutura dessa imagem numa estrutura que representa muito mais o espírito do tempo daquele momento onde ele vivia. A história do Bacon é muito, assim, complexa, porque ele mesmo era uma pessoa que ele tinha várias questões psicológicas, vamos dizer assim. Ele tinha problemas com a sexualidade, que ele sofreu certos abusos, ao mesmo tempo que ele não conseguia aceitar que eram abusos. Ele teve isso na infância. Ele teve depois, quando ele se tornou um pintor conhecido, que ele foi para a cidade, depois de morar com o tio que o abusava, ele tinha uma casa que era algo... Eu vou até mostrar para vocês, porque isso representa muito interessante. Representa algo muito interessante. Como os artistas, eles são indivíduos que têm... Eles sentem muito, eles têm muito dessa, vamos dizer assim, da percepção aguçada daquilo que acontece no mundo, mesmo que de forma inconsciente. Eles meio que, sem uma prática correta de uma certa blindagem, seja psicológica, seja comportamental, eles acabam trazendo o caos que eles percebem para dentro de si e muito para dentro dos seus espaços, das suas casas, né? É comum a gente ver estudos de artistas como sendo tudo caótico, mas o nível do Bacon era um pouquinho mais caótico do que esse era ele no seu estúdio. Era um pouquinho mais caótico do que o normal. Os elementos, as tintas, os pincéis, tudo era muito jogado. E assim, ele não permitia que isso fosse limpado de forma alguma. Era o lugar dele. Ele morava sozinho. Sozinho não, ele morava... ele tinha uma funcionária que é um caso, assim, dizem que era o seguinte. Ela era uma senhora quase cega, que cozinhava para ele. Ela dormia na cozinha ela dormia em cima da mesa da cozinha e
eles tinham essa relação de que, vamos dizer assim, ela estava ali para fazer as refeições e ele permitia que ela estava ali. Era uma coisa mais ou menos assim. Era uma espécie de, é, vamos dizer, era uma entidade que morava naquela casa junto com ele. Eu não sei exatamente, mas essa é a história que eu vi sendo contada sobre ele. Então, e esse era o ambiente desse artista que ele vai pintar esse quadro, né? Vamos dizer assim, pegando toda a doutrina da igreja e do pensamento religioso e colocando ele em xeque, colocando ele como algo completamente deturpado, talvez. Eu não vejo assim, é claro que você pode fazer diferentes interpretações, diferentes afirmações, mas o que eu vejo nessa pintura do Bacon é muito mais uma expressão do caos mesmo que a sociedade e as estruturas da sociedade estavam naquele momento. Então ele pega essa figura e coloca essa figura com o rosto deformado em um certo desespero, e essas linhas que ele cria, né, de cima para baixo, elas reforçam essa experiência sensível, né, da intensidade. Depois elas vêm para baixo, elas fazem esse movimento aqui como se elas estivessem fluindo do corpo. Tudo tem muito movimento, tudo tem muito, vamos dizer assim, uma relação de uma experiência sensorial, de uma experiência que reflete uma instabilidade. Vamos dizer assim, eu acho que esse quadro é um quadro famoso, né, e que representa muito o que é um momento de transição. Por isso que eu trouxe para vocês, e eu recomendo que vejam as outras obras dele. O Bacon, realmente ele tinha um ímpeto artístico vamos dizer assim, a gente pode muito bem, eu caí um pouquinho, chamá-lo de um gênio, né? Só uma questão técnica, é muito interessante que as telas que ele utilizava eram telas de linho, e elas tinham uma coloração, o linho, né? Era um linho que tinha essa coloração que está aqui no fundo, nessa parte aqui, por exemplo. Então ele permitia que a tela ela fluísse e ela aparecesse na pintura, vamos dizer assim. A tela uma outra questão que era dialogada naquele momento, que é de fato fazer pinturas que elas não tentavam parecer algo que não uma pintura, mostrar a superficialidade, esqueci o nome agora, mas acho que a planitude, o plano da pintura, o plano da tela, era algo muito interessante. Tem um estudo sobre essa questão que é do Greenberg, quem quiser procurar saber, ele define o que é pintura através da expressão da tela e do meio, né? Bom, então, voltando aqui para o Sleeping Token, eu até gostaria de colocar para a gente ouvir um pouco, mas eu não sei, eu realmente não quero tomar um banho, não quero tomar nada, pelo menos agora começando. Depois eu descubro como a gente pode fazer isso. Mas, de novo, retornando ao assunto, né, ao caos estético, eu acho que esse fenômeno que o Sleep Token, agora ele está super famoso, as músicas dele têm mais de 100 milhões de cliques no Spotify, assim, é alguém de relevância, né? Eu acho que ele é um tipo de expressão artística que ela é comercial no sentido que ela está sendo aceita comercialmente, não que ela tem um propósito de ser comercial, e ela está dando certo porque está, vamos dizer assim, as pessoas estão aceitando isso e vendo isso como uma possibilidade cultural mesmo, uma possibilidade vamos dizer assim, de se relacionar, de entender como isso que está sendo mostrado, isso sim, né? Não tirando o valor, mas que isso é algo que tem valor, é algo que elas se identificam, que
faz parte delas. Eu vejo muito nesse personagem, de novo, a cultura dos games, a cultura vamos dizer assim, daquilo que vamos dizer assim, que nos influencia, que estão nos jogos e na fantasia. É claro que a gente tem outros meios aí que estão, mas a cultura dos jogos, né, até por eu mesmo consumir, eu acho que ela é uma cultura que ela tem grandes valores, mas ao mesmo tempo ela é extremamente perigosa, porque tudo na vida é questão de tempo, né? Nós temos tempo para cada coisa. E, querendo ou não, jogos, principalmente esses jogos que tem uma tendência, vamos dizer assim, mais RPGs de mundo aberto, essas questões todas, eles gastam muito tempo, eles nos desgastam até, vamos dizer, muitas vezes são jogos que a gente, para se divertir, a gente tem que despender de muito tempo, a gente tem que gastar muita energia. Então, assim, por mais que existam experiências ali que são experiências válidas, são experiências estéticas, são experiências filosóficas, por exemplo, quando você joga um jogo tipo Death Stranding, você vai ficar o tempo inteiro tentando compreender aquilo ali que está sendo dito através de cada um daqueles elementos. Agora mesmo eu tinha comentado sobre o Expedition 33, que eu tinha me sentido muito afetado por vários momentos do jogo. Então, assim, é impossível hoje a gente encarar o jogo simplesmente como um entretenimento. Os jogos, eles se tornaram parte da nossa cultura, de fato. E junto com eles vêm os mundos dos quais são criados dentro deles, né? Eu não lembro agora, eu não lembro quem falou isso, mas... já sei, foi o criador de um jogo famoso que, né, quem estiver vendo talvez não conheça, mas que é Shadow of the Colossus, ou de Ico. Eu joguei esse jogo quando eu era mais novo, depois joguei o remaster, isso é um clássico absoluto. Esse é um jogo que ele trabalha uma narrativa sem que nada seja dito, vamos dizer assim, simplesmente pelos elementos estéticos, a forma como são colocadas as mecânicas do jogo, tudo isso tem uma forma de falar apenas visualmente, apenas através com sons também, mas principalmente a questão visual. Por exemplo, quando a gente tem esse pequeno personagem aqui, né, que é o nosso guerreiro, e os colossos, que são esses... Aqui tá na distância, né, mas o colosso são, sei lá, 50, 100 vezes maior. E você tem que lutar contra eles e vencê-los. O jogo é basicamente vencer os colossos. Então isso é muito interessante. E esse tipo de jogo te faz refletir, te faz, vamos dizer, levar vários questionamentos sobre a vida, a nossa vida humana em si. Mas, ao mesmo tempo, esses jogos, eles consomem. De novo, às vezes você gasta mais tempo jogando um jogo desse do que você teria lendo um livro que talvez te traria algo similar. Eu não estou dizendo que não é uma forma válida, até mesmo porque eu consumo e consumo bastante. Tem que ser, eu acredito que os jogos, como eu tive uma boa experiência de vida, né, desde pequeno jogando, eu vejo que, ainda mais pela quantidade de jogos que a gente tem hoje em dia, a gente tem que aprender a ser seletivo, aprender a entender o que existe dentro do universo dos jogos que nos pode ser útil, mas não no útil, esse útil, vamos dizer assim, mecanizado, de que tudo tem que ter, vamos dizer assim, um valor específico, mas esse útil de que aquilo realmente nos faça sentido para as nossas vidas, que tenha sentimentos e emoções, seja felicidade, tristeza, mas que aquilo aconteça de fato, que seja uma experiência rica, né? Como aquilo que eu trouxe lá desde o começo. A gente é muito complicado a gente ficar consumindo coisas nesse tempo curto da vida que não nos trazem uma experiência de vida real. Então, é muito importante a gente
procurar saber e escolher de fato os jogos que a gente vai jogar, para que a gente simplesmente não perca tempo. Quantas vezes nos últimos tempos eu comecei a jogar um jogo e simplesmente desisti. Por exemplo, um recente foi aquele que eu sempre gostei muito da linha Dark Souls, mas eu comecei a jogar aquele jogo do Pinóquio lá, que eu esqueci o nome agora, mas eu achei o jogo horrível, porque algumas dinâmicas, mecânicas, a visualidade parecia interessante, mas foi um jogo que não me agradou, foi um jogo que eu parei depois de 2, 3 horas de jogo. Apesar, vamos dizer assim, um Dark Souls eu fico com vontade de jogar só de lembrar, porque tudo nele ele tem uma constância. Mas voltando, o criador de Shadow of Colossus, ele soltou uma frase recentemente, onde ele fala algo muito interessante sobre o que é o futuro dos jogos. Que talvez a gente já tenha chegado num ápice da criação de mecânicas, da formatação técnica dos jogos, e que os jogos hoje em dia, para que eles sejam jogos de valor, vamos dizer assim, talvez tenham que ser jogos que promovam experiências de fato. E experiências como essas que eu tenho falado, experiências, vamos dizer, significativas para a vida do jogador, que ele deixa de ser um jogador e ele começa a vivenciar aquele mundo de fato, como se ele estivesse entrando num outro mundo e tendo uma experiência de vida ali. Por exemplo, recentemente eu joguei o Death Stranding 2, que é um jogo que emocionou muito, mas a experiência do 2 e a profundidade da psicologia que é trabalhada ali, em algum momento talvez eu possa até trazer isso para a gente conversar, mas é um jogo que ele me afetou muito, e o final dele eu fiquei pelo menos umas 2 semanas relembrando e pensando e dialogando comigo mesmo sobre aquilo ali. Né? Eu não vou dar spoilers, mas a perda é algo extremamente forte na vida de nós, seres humanos. E às vezes é a arte que nos faz refletir sobre isso, né? De novo, eu não acho que todos os jogos eles sejam arte em si, mas quando eles conseguem trazer todos esses elementos e conjugar eles de uma formatação específica e uma formatação que gera isso que o autor do Shadow of Colossus estava citando, a questão dessa experiência de vida, aí não tem como não chamar de arte, né? Bom, deixa eu ver aqui. Por mais incrível... Olha, eu não estava pensando nisso, mas eu vou deixar esse jogo aqui, o Shadow of Colossus. Para quem nunca experienciou, eu vou deixar ele como a recomendação. Porque esse jogo, eu acho que ele é importante para uma idade talvez... Assim, todo mundo pode absorver muito, né, da experiência do Shadow of Colossus. Mas eu acho que até mesmo quando eu joguei ele, eu tinha ali por volta de acho que 15, 16 anos. Ele é um jogo que ele me fez aprender e pensar muito sobre os grandes desafios e a experiência do estar só em busca de algo. Ele, vamos dizer assim, é um jogo que você precisa se orientar, vamos dizer assim, buscar por si só a experiência do jogo, vamos dizer assim. Ele te dá um direcionamento, mas fica à sua disposição e à sua forma como alcançar, chegar nesses objetivos e como vencê-los. Eu acho que é muito importante para a adolescência. Esse jogo me marcou muito e acho que ele, nesse ponto, como recomendação até para uma idade específica, o Shadow of Colossus é um jogo essencial. Assim como eu posso recomendar um livro ou um filme, jogar esse jogo vale muito a pena. É isso. E, bom, até voltando ao tema do Sleep Token,
Durante a minha experiência de vida, eu sempre gostei muito de música, sempre gostei muito de, vamos dizer assim, bandas alternativas. A banda predileta é essa daqui. É, não tem como eu falar que é outra. E Sonic Youth é uma banda que, vamos dizer, ela é uma banda que representa muito disso que a gente está falando hoje, que é uma banda ela começa uma banda meio que punk ali em 83, só que ela se torna, vamos dizer assim, a banda favorita de todo mundo que curtia rock e que curtia novas experiências. É, o Sonic Youth ele trabalhou com diferentes instrumentos, diferentes efeitos, diferentes elementos da música alternativa, né? Era chamado alternativo porque não tinha uma definição de fato. Que é um pouco diferente, sim, do que a gente tem hoje em dia, por exemplo, com o Sleeping Token, que, vamos dizer assim, são várias tendências dentro de uma mesma música. O Sonic Youth ele criava novas tendências dentro de cada música, e vamos dizer, mas eram músicas de começo ao fim, é claro que a sua forma, né? É, mas o Sonic Youth ele é frenético, ele é caótico, ele cria sons com as coisas mais inusitadas e isso se torna música. Todos eles são artistas, até de outras pintores, escritores também. Eles se separaram em 2011, infelizmente, foi a briga do casal. O Tucson Moore e a... Esqueci o nome dela agora, a vocalista, que toca baixo também. Mas quem quiser conhecer uma banda assim que influenciou todas essas bandas e na verdade até foi responsável por trazer elas pro cenário, por exemplo, Nirvana abria show deles, eles tocavam muito com Red Hot Chili Peppers na década de 90, no final da década de 80. Então eles foram importantes assim para toda uma geração. Tem muitos filmes que tem músicas deles. O Sonic Youth é uma banda assim que quem quiser ter uma experiência de um rock que te leva a diferentes experiências e te leva a pensar sobre a condição humana e todas essas formalidades que a gente citou aí hoje, Sonic Youth eu acho que é a banda direcionada para isso. No meu gosto pessoal, o Sleep Token é uma banda que, vamos dizer assim, o final eu achei muito interessante por gostar de jazz, mas como eu falei, eu usei a expressão dela ser esquizofrênica. E ela é esquizofrênica no sentido de cada hora ela está em um momento. Então não existe uma totalidade na música, não existe um início, meio e fim de algo concreto. Existem várias coisas jogadas ali e de forma esquizofrênica você vai absorvendo cada hora uma delas. Já uma banda como o Sonic Youth é uma banda que vai trazer toda uma experiência que ela é contínua, ela vai, começa e termina. Então, assim, o aspecto artístico, ele é mais, vamos dizer assim, não é mais fácil de fluir, mas quando você flui com ele, você tem uma experiência, vamos dizer assim, meio que total, uma experiência, né, de novo, início, meio e fim. Então fica um certo paralelo entre duas bandas que são geradoras de convulsões e de experiências do espírito do momento, mas que cada uma tem um apelo artístico que é diferente. Um apelo formal, talvez até formal no sentido de estruturar mesmo da expressão artística. Formal, só para deixar isso bem claro, formal, por exemplo, eu faço uma pintura, eu pego um quadro, coloco a forma ali e eu tenho elementos formais, por exemplo, que são as formas básicas que vão ser colocadas ali e vão me fazer reconhecer aquilo. Na música a gente consegue trazer isso da mesma forma, a gente pode estruturar em, vamos dizer, início, meio, fim, refrão, estrofe, refrão, estrofe, refrão, aquela parte, a conjunção no meio, esqueci o nome agora, ponte, estrofe, refrão e final. Então, assim, existem esses aspectos formais, mas
A gente consegue talvez ver isso muito bem no Sleep Talks, mas Sonic Youth é uma experiência muito única a cada música, assim. Então vale muito a pena. Talvez esse disco aqui, eu não sei, eu gosto tanto de muitos deles. Talvez o Ghoul, talvez... Bom, aí fica a critério. Conheçam Sonic Youth, conheçam Bacon, conheçam o Sleep Token, que é uma banda aí que está fazendo sucesso e que tem algo diferente, mas que, de novo, para mim não funciona como uma experiência concreta, funciona como talvez uma investigação de novas possibilidades. Bom, é isso. Vou ficando por aqui. Se tiver alguma pergunta aí, se tiver algum comentário, se tiver alguma dúvida depois, se tiver algum comentário, alguém quiser interagir de alguma forma, eu vou estar aí, pode mandar direct também. A gente, sempre no final das lives, a gente pode conversar e responder alguma pergunta, trazer alguma coisa que seja interessante, até fazer sugestões mesmo daquilo que a gente pode trazer. Mas é isso. O conteúdo aqui a gente tentar pegar esse mundo muito louco que a gente está vivendo e tentar compreendê-lo de certa forma. E a análise estética, eu acredito que ela seja a análise mais fundamental no mundo que a gente vive hoje em dia. Entender aquilo, de onde que estão vindo aquelas experiências, tanto políticas como culturais, é extremamente importante. E a gente faz dessa maneira aqui, dessa maneira diferente. É isso, vou ficando por aqui. Um beijo para todos. Eu vi que entrou alguém, se tiver alguma... Fala alguma coisa para aparecer. É a última chance. Senão eu vou finalizar. Vou contar até 3, hein? 1, 2, 3. É isso aí. Então, beijos para todos e até. Lembrando, segunda, quarta e sexta, as lives às 9 horas sempre. Das 9 às 10 e às 10 horas, finalizando o tema, a gente pode trocar uma ideia. Então, até quarta-feira. Tchau, tchau para todos. Beijundas. Nos vemos.